Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Life Office Hours. Se você ainda não colocou a sua pergunta, você pode colocar aqui agora nos comentários, que eu vou deixar aqui para você. Deixe sua pergunta aqui. Então, se você está chegando agora e ainda não colocou a sua pergunta, pode colocar aqui agora. Lembrando que você pode colocar qualquer pergunta na área de imposto de renda, abertura de empresa, contabilidade, sales taxes, social security, ITIN. Então, tem muita coisa. Alguma coisa você pode ter dúvida. Então, deixa pra gente a pergunta aqui na live que a gente vai responder no final dessa live. Lembrando que a gente deixa um post no grupo do Facebook Brazilian Business California toda terça e sexta. Então, você pode ir lá, colocar a sua pergunta, a gente responde na próxima live. Que as lives são quarta-feira, às 8 horas da manhã e sábados, às 9 horas da manhã. Então, começando o dia hoje, quarta-feira, acho que muita gente ocupada essa hora. Para mim, essa época é bastante busy, então separar esse momento para estar aqui com vocês está sendo muito gratificante. Eu vou começar com as notícias que eu tenho hoje para vocês. E a primeira delas vai ser sobre o Stimulus Check. Essa semana o IRS informou que, conforme requerido por lei, todos os Stimulus Checks, tanto do primeiro quanto do segundo batch, já foram enviados. Então, quem não recebeu deve solicitar através do Recovery Rebate Credit na Tax Return de 2020, a diferença, ou se a pessoa qualifica e não recebeu, deve solicitar na Tax Return de 2020 a diferença. Então, essa é a primeira notícia que eu queria dar para vocês. Eles anunciaram que foi enviado todos os stimulus checks que eles tinham que enviar. Quem ainda não colocou a sua pergunta, pode colocar aqui agora na live, que no final da live eu vou estar respondendo. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que a cada dia eu vejo mais cartas do IRS referente a Tax Return de 2019, que nunca deveriam existir. Então, se você recebeu essas cartas, você não está sozinho. Muita gente, mas muita gente, em 2019 está recebendo essas cartas. Na minha opinião, na maioria delas, erro do próprio IRS. Né? A gente vê CP59, o que a CP59 fala? You didn't file your tax return, ou seja, você não fez a sua tax return, nós não recebemos a sua tax return. Onde eu vejo, por exemplo, eles processarem o ITIN, que é junto com a tax return, a gente recebeu o ITIN e eles falam pro taxpayer que não receberam a tax return. Também eu já vi esse ano eles aprovarem installment agreement e falarem que não recebeu a tax return. Então, assim, está muito complicado, né? As cartas, tem cartas também solicitando informações, onde essas informações foram enviadas junto com a tax return. Então, assim, a gente está vendo muita bagunça, mas muita bagunça no IRS esse ano. Eu acho que talvez porque eles
não estão trabalhando todos de um lugar só, talvez muita desconexão, muita perca de correspondência, principalmente se foi feito por correios, né, por post office. Então, olha, se você está nessa situação, você não vai estar sozinho, muita gente está na situação. E outra, não se esqueça que a sua expectativa é não receber carta do IRS, mas se você recebeu carta do IRS, o importante é saber o que fazer com ela. E toda carta tem uma solução e tem uma maneira de lidar com ela. Então, ó, se você é cliente da Office Tax Service e recebeu alguma carta, a gente te orienta o que você tem que fazer. Se a gente tiver como ajudar, vai ajudar. Se não, te orienta como é que você deve proceder. Então, olha, se você ainda não colocou a sua pergunta, ainda dá tempo, aqui na Live Office Hours, a gente está aqui para te ajudar. E a gente vai começar com as nossas dicas de hoje. Bom, a primeira dica é, antes de você fazer 62 anos, procure a melhor estratégia para o Social Security do seu caso, porque isso pode te salvar muitos dólares nos próximos anos, quando você se aposentar. Em alguns casos é melhor se aposentar com 62, em alguns casos com 67, em alguns casos ainda com 70. Então, para saber o seu caso específico, procure uma pessoa que possa te orientar e com isso você vai salvar muitos dólares na frente. E não se esqueça, se você não colocou a sua pergunta e você precisa de ajuda, a gente está aqui para ajudar. A outra dica que eu quero falar para você é sobre a AB5. Na última live a gente teve muita pessoa comentando sobre isso. Eu queria primeiro trazer uma notícia para você, que a AB5, como todo mundo sabe, é essa nova lei da Califórnia, onde ela estabelece quem pode ser contractor e quem deve ser employee, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, a gente tem vários materiais, mas só deixando para você que, primeiro, a AB5, ela tem exemptions, ou seja, tem casos que não se aplicam. Por exemplo, médicos, dentista, veterinário, advogado, né, arquiteto, engenheiro, contador, né, isso não aplica, isso vai ser sempre contractor. Brokers, dealers, financial advisors. Quando você tem uma pessoa que faz venda direta, eles chamam de direct salesperson. Investigador particular. Então, a lista é grande, tá? Assim, pessoa que faz marketing, né, que trabalha com marketing, então vai ser contractor. Human resource é contractor. Travel agent também é contractor. Graphic designers, writers, né? Grant writers também. Fine artist também é. Então, assim, outra, agente de seguro, real estate salesperson também é. Manicure, cosmetologista, né? E geralmente business to business, desde que tenha um contrato no relacionamento, também vai ser contrato. Tem umas condições, tem 12 condições aí que você precisa estabelecer, mas normalmente é contrato. E tem a AB 2257, que é um update da AB5. E essa
AB 2257 também tem as exemptions dela, né? Músico, performing artist, landscaping, tradução de documentos, home inspection, serviços de cultural exchange, international cultural exchange também. Então tem muita coisa que sai fora da situação employee, que são exemptions. Então, não pensem que a AB5 ela define a situação de employee contractor em geral. Não. Tem as exceções. Então, veja a lista de exceções e veja se a pessoa realmente está naquela situação. Outra coisa, na AB5, por exemplo, freelancers, writers, fotógrafos, editor, cartunista e alguns outros, eles têm uma exceção. Se eles fizerem mais do que 35 vezes ao ano, então passa a ser employee. Então ela é bem específica e bem complexa, a AB5. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, é bom você ou procura um advogado que tem muito advogado hoje que está se especializando nessa área, ou então procura saber um pouco mais, se o seu caso não for tão complicado, para estabelecer isso aí. Tá? A outra dica que eu sempre dou aqui, essa dica é sobre a eTraining Shop. Né? A gente está fazendo a plataforma da eTraining Shop para ser cursos em português. Esse curso vai te ajudar, você que mora aqui na Califórnia, mora nos Estados Unidos, e você quer crescer profissionalmente, quer entender mais sobre o sistema daqui. Então, a gente está elaborando cursos lá na plataforma da eTraining Shop, e esses cursos e mini cursos, eles vão te ajudar profissionalmente. Então, faz a sua inscrição lá na eTraining Shop e com certeza você vai ser beneficiado. Bom, vamos começar com as nossas perguntas do post. Se você ainda não colocou a sua pergunta, você pode colocar agora aqui na live, que a gente vai responder no final da live, tá bom? Bom, vamos ver aqui no post. No post do Brasilian, a gente não tem nada lá. Mas tem uma pergunta de uma pessoa aqui, do Rafael Santana. Ele colocou a pergunta num dos nossos posts e ele está perguntando o seguinte: se vendemos promotion products, que taxa devemos usar? Estou em Orange County, mas tenho clientes que estão em Los Angeles County, onde a taxa é maior. Obrigada. Bom, Rafael, você está falando de sales taxes, né? Sales taxes, ela é cobrada de onde você está fisicamente vendendo o seu produto. Então, se você está fisicamente em Orange County, onde a taxa é 7,75, você deve cobrar a taxa de 7,75. Mesmo que se você estiver de Orange County vendendo para outro local, você está vendendo de Orange County. Então, você vai cobrar 7,5. Agora, se você vai fisicamente em Los Angeles County vender lá, aí você vai ter que cobrar 10,25, que é a taxa de Los Angeles County, tá bom? Tem um link, se você tiver interesse, eu posso mandar por mensagem no Facebook para você, ou por e-mail, conforme for melhor para você, que é um link de todas as cidades, que a Califórnia dá esse link pra gente,
para a gente ver de qual cidade que a gente está fazendo essa venda e qual é a taxa exatamente que deve ser cobrada, tá? Então, ó, Rafael Santana, se você tiver interesse desse link, me avisa que eu vou tá mandando esse link para você. Então, repetindo, se você estiver fazendo a venda fisicamente de Orange County, você vai cobrar 7,75. Se você estiver fazendo a venda fisicamente de Los Angeles County, você vai cobrar 10,25, tá bom? Espero que isso tenha te ajudado. Bom, essas foram as perguntas do post. Se você ainda não fez a sua pergunta e se você tem uma pergunta, você pode colocar na live. No final da live a gente vai estar respondendo. Bom, agora a gente vai para as perguntas que foram enviadas pelos clientes da Office Tax Services por e-mail e a gente vai estar respondendo isso aqui agora. Primeira pergunta que eu tenho é: qual a diferença entre IAN e ITIN? Gente, IAN e ITIN são dois Tax IDs. Mas qual a diferença? Na verdade, vocês sabem que nós temos três Tax ID. Nós temos o Social Security, que é o primeiro, o ITIN e o IAN. O Social Security e o ITIN são Tax ID de pessoa física. Se eu for fazer uma comparação com o Brasil, o Social Security e o ITIN são o CPF da gente lá. E o IAN é um Tax ID para pessoa jurídica. Se for fazer a comparação, lá seria o nosso CNPJ. Então tá, mas aí você pode perguntar, por que eu tenho dois? Eu tenho Social Security e ITIN para pessoa física aqui. Por quê? O Tax ID é o Social Security. Mas tem gente aqui que não qualifica para ter o Social Security e precisa fazer Tax Return. Então, o IRS criou o ITIN Number. Então, a diferença entre o ITIN e o IAN é que o ITIN é usado para pessoa física, é um Tax ID usado para pessoa física. E o IAN é um Tax ID usado para pessoa jurídica, tá bom? Se não ficou claro, você pode escrever para mim de novo e eu explico, eu procuro tirar sua dúvida. A segunda pergunta que nós temos aqui é: tem diferença abrir uma LLC com uma pessoa e duas pessoas? Tem sim, gente. Na verdade, uma LLC de uma pessoa é uma Single Member LLC que vai fazer a declaração de imposto de renda junto com a pessoa física dessa pessoa, no Form 1040. E uma LLC com duas pessoas ou mais, geralmente é uma partnership. E aí, a tax return é totalmente diferente, ela tem que ser feita num período diferente, separado, e ela vai fazer o Form 1065. Então, tem diferença em abrir uma LLC com uma e com duas pessoas? Tem. Toda a estrutura tributária muda quando é duas ou mais pessoas, tá bom? Então, essa foi a pergunta. Eu espero que eu tenha respondido. Se você ainda não colocou a sua pergunta aqui, você está com a gente na live, você pode colocar. No final da live, eu vou responder a sua pergunta. A terceira pergunta que eu tenho é: eu tenho que esperar o Form 1099 para fazer a minha tax return? Bom, depende. Se você sabe exatamente quanto você vai receber nesse Form 1099, você não necessariamente precisa receber para fazer a sua tax return. Basta informar quanto você recebeu, tá? E, na verdade, quanto você gastou para fazer esse trabalho que você recebeu
esse dinheiro. Desse jeito, você já pode fazer a sua tax return. Agora, se você não sabe quanto você recebeu, aí você vai ter que esperar o Form 1099 para fazer a sua tax return. Tá bom? Bom, a próxima pergunta é: o que é melhor fazer? Tax return junto ou separado se eu sou casada? Bom, gente, eu vou responder para você sem medo de errar. Na maioria das vezes é melhor fazer juntos. Tem alguns casos que não compensa fazer junto. Tem alguns casos que a pessoa não deve fazer junto, né? E eu vou tentar mais ou menos colocar aqui para você alguns cenários. Mas o que eu aconselho é, quando você for fazer a sua tax return, se você tem essa dúvida, o que é melhor, eu fazer junto ou separado? Quando você for fazer, você peça para fazer um cenário com você fazendo separado e com você fazendo junto, porque aí você pode decidir o que é melhor para você. Mas em alguns casos, por exemplo, quando uma das pessoas deve muito dinheiro e a outra pessoa não deve esse dinheiro, talvez seja mais interessante fazer separado para você não ficar responsável pela dívida do outro. Isso é um caso, né? Mas na maioria o resultado da tax return fazendo junto é quase sempre melhor. Não esquecendo que quando você faz tax return fazendo separado, você perde muito dos créditos que teoricamente você poderia ter, você não vai ter, tá bom? E o Earned Income Credit é um deles que você vai perder. Então, dá uma pensadinha, faz cenário se você tem essa dúvida, para ficar mais claro para você mesmo qual seria a melhor opção, tá bom? E outra, lembre que as duas pessoas têm que estar de acordo em fazer junto. As duas pessoas têm que assinar a declaração de imposto de renda falando que concorda com isso, tá bom? Então, olha, a gente tá aqui. Se você ainda não colocou a sua pergunta na live, fica à vontade, pode colocar aqui no final da live, a gente vai responder. A outra pergunta que eu tenho aqui é: eu tenho que informar a compra de Bitcoin que eu fiz em 2020? Gente, quando a pessoa compra e vende Bitcoin, ela paga imposto de renda aqui nos Estados Unidos sobre o ganho que ela teve. Então, a pergunta é: eu tenho que informar compra? Não. Compra de Bitcoin, você não precisa informar a compra. Só quando você faz a transação da venda. Porque aí você vai ver se você ganhou, se você perdeu, como é que foi. Mas o IRS, ele requer que você informe que você faz transação de moeda virtual. Mesmo que você não vendeu ainda, você tem que falar que você faz esse tipo de transação. E quando você fizer a venda, aí sim você tem que reportar qual foi seu lucro ou qual foi a sua perca em relação a essa transação. Ficou claro? Bom, gente, se você ainda não colocou a sua pergunta, se você está aqui agora na live, pode colocar, no final da live eu vou estar respondendo. E a próxima pergunta que eu tenho é: eu posso fazer a declaração de imposto de renda como isento? Isso vem realmente resquício do Brasil, né? Gente, aqui não é igual no Brasil. Aqui você não faz declaração de isento. Ou você tem a requirement de fazer a tax return, ou você não tem. Se você não ganhou nenhum dinheiro em 2020, né, você não tem o que reportar. Então, não tem como fazer declaração de isento. Agora, se você recebeu
algum dinheiro. Mesmo que você não tenha o requirement de fazer, você pode fazer, mas você tem que ter o que declarar. Eu espero que tenha ficado claro, né, que aqui nos Estados Unidos a gente não faz declaração como isento, mas se você quer declarar, mesmo que você não cumpra os requirements, você pode declarar. E às vezes é uma boa fazer a declaração para ter ela guardada e para falar que você não tinha realmente mais do que você declarou, tá? Então fica a dica aí. Para finalizar, nós vamos ver se temos alguma pergunta aqui na live. Não, hoje a gente não tem nenhuma pergunta na live. Então, eu espero que vocês tenham gostado da Life Office Hours de hoje. Não se esqueçam de participar da plataforma da iTraining Shop. Compartilhem essa informação, tanto da Life Office Hours, que ajuda muita gente, com seus amigos, quanto a plataforma da iTraining Shop, que também vai ajudar muita gente, tenho certeza. A nossa próxima Life Office Hours vai ser no sábado às 9 horas. E o post para colocar as perguntas, se você quiser colocar antecipado, fica disponível na sexta-feira, o dia todo, no grupo do Facebook Brazilian Business California. Aproveitem para tirar suas dúvidas. Essa é a época de imposto de renda, principalmente. Muita gente tem dúvidas. Um ótimo dia para vocês e até sábado. Fiquem com Deus e até a próxima.